Fala galera, beleza? André Nunes no comando, trazendo mais um vídeo pra gente poder bater um papo. E não, eu não sou um hater desse mundo que eu amo e também sofro. Afinal, é o segundo vídeo que eu trago aqui pro canal e é o segundo vídeo também que eu não falo tão bem assim. Mas quem ama também se preocupa. Deixando claro que eu não detesto os jogos de hoje, até porque se eu dissesse isso seria uma grande hipocrisia. Mas antes mesmo de se aprofundar sobre o assunto, eu tinha uma mente mais fechada em relação a isso. E o pior é que os fatos fazem a gente se perguntar: por que os jogos de hoje em dia estão mais fáceis do que os atuais? Provavelmente a molecada mais nova que joga hoje em dia nunca tenha feito esse questionamento, mas certeza que o pessoal que pegou a época de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive e até mesmo o Play 1, certeza que pelo menos uma vez na vida pensou sobre esse assunto. Vamos começar lembrando de como era essa dificuldade de antigamente. Lá na década de 80, quando os consoles ainda não dominavam, quem fazia muito sucesso eram os arcades. Quem nunca jogou num fliperama? E nesses arcades, como você precisava de vidas? Vidas era igual a fichas. E fichas era igual a dinheiro. Claro que as produtoras tiveram a brilhante ideia de programar os jogos com uma dificuldade no talo, pra gente ter que falir comprando fichas e eles encherem o bolso de grana. O tempo foi passando e o pessoal resolveu parar de torrar grana com fichas, e ao invés disso pegou o dinheiro e começou a comprar consoles. Foi então que os arcades eles começaram a ficar um pouco mais fáceis, só que nos consoles não teve nada disso não. Por falta de espaço de armazenamento nos cartuchos, os consoles eles contavam com duas coisas: a duração da gameplay e os padrões dos inimigos. Justamente pela falta de espaço, esses padrões eles tinham que ser mais difíceis, porque se você vai utilizar esses padrões diversas vezes, ou até algo mais similar ou derivado desse padrão, eles não poderiam ser fáceis. Afinal, se fossem fáceis, o jogo ia perder a graça em pouquíssimas horas de jogo. A Ubisoft sabe bem o que é isso. Com o passar do tempo, as produtoras elas foram se adequando para atingir um público mais amplo, até chegarem nos jogadores mais casuais. Com isso, a dificuldade foi diminuindo, afinal não é todo mundo que tem muito tempo disponível para jogar, e quando tem, é uma jogatina mais casual. O problema em si não é a dificuldade de ter diminuído, e sim tá tudo ali na tela dizendo o que você tem que fazer. Hoje não tem mais aquela questão de você descobrir o que tem que ser feito naquela fase, ou até principalmente descobrir como você derrota aquele chefão. Afinal, sempre tem alguém ou algo dizendo o que deve ser feito, ou quando o chefão não tem seu ponto fraco brilhando mais do que céu em show de pirotecnia. Fora os checkpoints a cada esquina, isso quando o jogo não te apresenta uma dificuldade, mas te dá a opção de concluir aquele objetivo de uma forma bem mais fácil. E quando não, te dão até a opção de você diminuir a dificuldade do jogo. Resident Evil 4, por exemplo, a dificuldade do jogo ela é se adequando ao seu tipo de jogatina. Se você morresse muito durante o jogo ia ficando cada vez mais fácil. Um exemplo que essa dificuldade de hoje em dia tá ausente é quando aparece algum jogo mais difícil e um jogador simplesmente vai lá e dá rage. Isso quando ele não avalia negativamente justamente pelo fato do jogo ser difícil. O que antigamente era totalmente ao contrário. Se aquele jogo tivesse difícil, é como se ele estivesse te desafiando. E justamente por isso, por ele ser desafiador, era que os jogos se espalhavam antigamente. Me lembro de chegar em amigos e dizer que tal jogo era difícil, e isso era o estímulo suficiente para esse amigo tentar zerar esse jogo só para poder dizer que zerou um jogo difícil. Duas coisas podem ser comentadas por quem defende os jogos de hoje: platinar o jogo e alterar a dificuldade. Primeiro que a gente está analisando visando a dificuldade padrão de um jogo, o normal. E o segundo é que alguns jogos possuem umas conquistas totalmente absurdas. Ah, e antes que alguém venha dizer: ué, mas você não queria desafio? Sim, eu quero desafios. O que eu não quero é ficar num jogo preso, fazendo a mesma coisa repetidamente durante horas e horas. Tudo bem que os jogos atuais são muito mais complexos, eu até defendo a questão dos tutoriais. A única coisa que eu não gosto é o jogo ser totalmente didático. Quem tá tentando resgatar essa questão de dificuldade nos jogos são as produtoras indies. A gente tem vários exemplos aí. A gente pode citar Braid, Don't Starve, Binding of Isaac, Hotline Miami e por aí vai. Como eu falei no vídeo passado, a gente foi marcado por uma geração de jogos cinematográficos, e eu acho que é justamente isso que está dificultando os estúdios a produzirem um jogo. Porque para ter jogos assim, as produtoras têm que se preocupar com a imersão, de fazer parte do jogo. E conciliar isso com a dificuldade, eu acho que é o que elas não estão conseguindo. E afinal é ruim você pagar 150, 250 reais em um jogo que você vai fechar em 4, 8 horas, né? E o pior é que de tanto você jogar esse tipo de jogo, você meio que acaba se acostumando com isso. Tanto que quando você pega um jogo mais difícil, que tem uma mecânica mais complicada, você acaba demorando para engrenar nesse jogo, mesmo você tendo uma experiência muito boa com jogos difíceis lá atrás.
O canal React fez um vídeo com adolescentes jogando Contra pela primeira vez. Contra? Contra? What the hell is that? Tudo bem que eles pegaram pesado com o jogo, né? Mas mesmo assim, esses adolescentes eles mal conseguiram sair da primeira fase. Dodge Em um bullets? dos momentos, um dos adolescentes chega a comentar isso. You die after one shot? That's not fair. Okay. Where am I? Oh my gosh, that's me. I think. In Call of Duty, if you get shot like 10 times. Aw, he came out of nowhere. E minha opinião final, relevando todas essas adequações que o mundo dos games tiveram que tomar, é que sim, os jogos de antigamente eram mais difíceis do que o de hoje, não tem como dizer o contrário. Eu não tô dizendo aqui que os jogos de hoje têm que ser iguais com os de antes. Primeiro que isso é impossível, e segundo que uma boa narração e uma boa imersão todo mundo gosta. E claro, há exceções. Bom pessoal, é isso aí. Não esqueça de deixar aí nos comentários o que você acha sobre o assunto e principalmente atropelar o like para poder estar ajudando. Se é novo no canal, claro, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, se não viu o vídeo anterior é só clicar aqui no lado para poder estar conferindo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu e fui!